Saudações a todos nossos filhos que são sábios, porque me esquadrinharam e em mim acharam o tesouro da vida eterna. Porque é em mim onde habita toda a plenitude de Deus. E ao vocês morrerem juntamente com Cristo Lisbete, podem afirmar que sua vida espiritual está escondida em mim, que sou Deus Mãe, e só os de humilde coração podem me achar. Os que merecem a sabedoria são dignos dela. Por isso, com entusiasmo, ela se manifesta para eles, com bondade no caminho, e sai ao encontro deles em todos os seus pensamentos. O interesse sincero por aprender de mim, que sou a sabedoria de Deus, é o primeiro passo para ser sábio, e só aquele que ama a sabedoria se interessa por aprender. Amá-la é cumprir suas leis. Cumprir suas leis é assegurar a imortalidade, e assim viverão para sempre, estando perto de Deus. Os sábios guardam a sabedoria, mas a boca do nécio é calamidade próxima. Os nécios que não emprestam seu ouvido à sabedoria de Deus, Melquisedeque e Lisbete, morrem por falta de entendimento. Vocês, os espirituais que são sábios, me provaram e por amar-me e aprender de mim, agora sabem que não lhes convém descolar-se da videira verdadeira, por nada nem ninguém. E hoje caminham sobre as águas turbulentas da mente terrena, e não têm medo. Aprenderam bem de Cristo Lisbete como caminhar sobre essas águas que são figuras da mente opositora. A ordem e a pureza de Deus, Melquisedeque Lisbete. Se hoje você caminha sobre essas águas, como faz Cristo Lisbete, encontrou a paz e o repouso de Deus, porque quer dizer que está pondo seus inimigos debaixo de seus pés. E agora são teu estrado para caminhar sobre as águas, porque os inimigos de Deus são os muitos pensamentos que chegam à mente dos homens para destruí-los. E quem não discerne ou detém estes pensamentos, senão que é facilmente influenciado por eles, termina falando e atuando sem reverência a Deus, se fazendo inimigo de Deus. Por isso Deus diz: deixe o ímpio seu caminho e o homem iníquo seus pensamentos, e se volte a Jeová Deus, Melquisedeque Lisbete, os quais teremos misericórdia, já que somos amplos em perdoar. Porque meus pensamentos não são os destes homens, nem seus caminhos são os meus, afirma o Senhor Cristo Lisbete. E o que é injusto em seus pensamentos e em suas ações é um iníquo, um imundo ou ímpio, e é moralmente incorreto em seu juízo para si mesmo e para os demais, mostrando não ter respeito ou reverência, especialmente para com Deus, e ser assim não é bom. Mas os que cumprem santamente minhas santas leis serão contados entre meu povo santo. Os que se deixam instruir por mim a palavra de vida eterna terão como se defender contra todos seus inimigos. Todos vocês vivem isso hoje, porque lhes dei o pão de vida. Por isso a sabedoria sai ao encontro de vocês em todos seus pensamentos. Amém? Aleluia. No tema de hoje, Caminhando sobre as Águas com Cristo, vou lhes mostrar que isto é só uma figura do que verdadeiramente isso significa. Não é algo que aconteceu literalmente, já que ninguém pode caminhar fisicamente sobre a água. Isso é impossível, e Deus não necessita fazer algo como isso para mostrar seu poder. Isso não é o que salvaria o povo de Deus da morte, senão a sabedoria oculta de Deus, que já existia desde antes dos séculos para nossa glória, a qual Deus predestinou para salvar aos que os amam. Assim é que Cristo Lisbete lhes deu de seu Espírito a mente de Deus, porque recordem que é por falta de conhecimento que os homens morrem. E isto você deve tomar como evidência de que estão ante o verdadeiro Deus vivente e seu Cristo. Hoje, uma vez mais, vou te mostrar provas irrefutáveis que só Cristo Lisbete pode revelar, porque eu sou a Espírito Santa, e vim para consolar, sou a sabedoria de Deus personificada. E no livro da Sabedoria, capítulo 8, versículo 8, diz que a sabedoria entende a linguagem figurada de Deus e dá resposta às perguntas difíceis, conhece o que realmente aconteceu no passado e sabe o que acontecerá no futuro, e prevê os sucessos maravilhosos no mundo espiritual.
Que honra tão grande! Amém. Lembram de Pedro e o que aconteceu? Quando tentou imitar a Cristo, quando ela lhe disse: Vem, Pedro, não tenha medo. Caminha sobre as águas comigo, como te ensinei. Mas o que aconteceu com Pedro? Se deixou influenciar pelos muitos pensamentos e, por estar angustiado, se assustou e, nesse momento, por pouco termina afogado em sua mente carnal. Porque o mar ou as muitas águas são figuras da mente carnal, que não sabe julgar o que é bom e o que é mal aos olhos de Deus, e termina chamando o que Deus viu bom como algo mal. Também é figura dos endemoniados gadarenos, que foram lançados no mar quando preferiram entrar nos porcos, figura de seguir na imundícia de sua mente carnal, porque sentem que Cristo os atormenta com sua boa ordem, que é perfeita diante de Deus. Por isso diz em Isaías 57, do 20 ao 21, que os ímpios são como o mar na tempestade, que não pode estar quieto, cujas ondas lançam lama e lodo, figura da mente carnal que está em imundícia, um lugar onde vivem os porcos, e te garanto que numa mente assim Deus não andamos, nem habitamos. Por isso diz em Deuteronômio 23:14, porque Jeová teu Deus anda no meio de teu acampamento, para te livrar e para entregar a teus inimigos diante de ti. Portanto, teu acampamento tem que ser santo, para que eles não vejam em ti coisa imunda e se apartem de ti. E no livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos 4 ao 6, a sabedoria não entra numa alma perversa, nem vive num corpo entregue ao pecado. O Espírito de Deus nos dá sabedoria, nos ensina a odiar a mentira e os maus pensamentos. A sabedoria que Deus nos dá não vive no meio da injustiça. A sabedoria é nossa amiga, mas não perdoa ao que fala mal de Deus. Deus são testemunhas do mais íntimo do homem, conhecem vossos desejos e vossos pensamentos, são vigias sinceros de seu coração, e escutam tudo o que diz. Agora vamos ler o que aconteceu com Pedro quando viu Jesus caminhando sobre as águas, e tentou fazer o mesmo, em Mateus 14, do 23 ao 32. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar afastado. E quando chegou a noite, estava ali sozinha. Apartada como quando Melquisedeque se revelou a mim e falou comigo no monte alto, que é figura da minha mente. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso é figura de onde estávamos quando terminou a dispensação do Anticristo, como quando Jonas estava no barco, e por não ordenar os seus pensamentos foi lançado ao mar. Mas à quarta vigília da noite, ou seja, ainda estava escuro, nas trevas da mente, Jesus veio a eles andando sobre o mar. E os discípulos, vendo ela andar sobre o mar, ficaram turbados, dizendo: Um fantasma! E gritaram de medo. O mesmo que aconteceu às insensatas, quando me escutaram falar coisas que nunca haviam escutado. Mas em seguida Jesus lhes falou, dizendo: Tenham ânimo, eu sou, não temais. Não endureçais vossos corações. Isto que estão escutando é o apagar e começar de novo. Então lhes respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá a ti sobre as águas. Aqui o insensato quer ouvir mais para estar seguro do que está escutando. Mas mesmo depois de provar-me, não confia em mim, nem Deus Pai Melquisedeque. E ela disse: Vem. E descendo Pedro do barco, andava sobre as águas para ir a Jesus. Mas ao ver o forte vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me! Isto é o que acontece na mente se entras em medo ou duvidas de mim e desvia tua confiança a outro que não seja eu. Diz em Apocalipse 6 que quando abriram os selos pelo cordeiro fêmea, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos, quando é sacudida por um forte vento. Lembram da figueira que foi maldita, porque não teve fruto para que Cristo comesse? Isto é o mesmo que acontece quando não confiam em mim. Mas se és humilde e amador da verdade, que vem da sabedoria de Deus, e não tira teu olhar de mim, então veja o que acontecerá. No momento, Jesus,
estendendo a mão, o agarrou. Ele disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste de mim? Estendendo a mão é figura do que eu faço hoje com o que sai da minha boca, como dizem Salmos 18, do 16 ao 17. Estendendo sua mão desde o alto, tomou a minha e me tirou do mar profundo. Me livrou do meu inimigo poderoso e daqueles que me odiavam e eram mais fortes que eu. Esse inimigo é a mente terrena e seus muitos pensamentos, que podem ser poderosos e mais fortes que você, se os deixa vencer. E quando eles subiram no barco, o vento se acalmou. O que estiver agarrado a mim e me escutar verdadeiramente, viverá em paz, e nada os tirará de seu repouso. E viverá como vive em Deus Melquisedeque Lisbete. E se chegam a viver assim, então em vocês se cumpre o que diz em Salmos 82, 6. Eu, Melquisedeque Lisbete, digo, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo, mas se perdem sua confiança em mim, como homens mortais morrerão. É uma honra para nós saber que o que está escrito na Bíblia é simplesmente uma figura do que realmente aconteceu e está acontecendo hoje, já que Deus faz que tudo se repita. Claro que tem que repetir, se Deus não mudamos, somos os mesmos pela eternidade. Que enorme privilégio que Deus está aqui com vocês para revelar os verdadeiros significados das figuras, porque se não é Deus quem os revela, sempre pensaríamos como crianças que acreditam na ficção, como se essas histórias na Bíblia realmente aconteceram dessa maneira. O homem com sua mente natural realmente crê em coisas que nunca aconteceram assim literalmente. E devem se perguntar por que Deus permitiu que acontecessem eventos tão grandes, faz milhares de anos atrás, e não fez que essas coisas se repitam mais? Pensemos nisto. O mundo religioso diz que Deus é o mesmo pelos séculos dos séculos, verdade? Mas então por que não repetiu essas coisas sobrenaturais que supostamente fez no passado? Isso tem que os fazer pensar que talvez essas coisas não aconteceram assim. Ou será que Deus mudou sua forma de ser e na realidade não é o mesmo pelos séculos dos séculos? Porque ao não fazer as mesmas coisas, pareceria como se Deus fosse diferente hoje, a como foi no passado. Mas todos sabemos que Deus não muda, assim que algo aqui não está somando. E é hora de que estas pessoas religiosas despertem e saiam desta maneira infantil de pensar quando se trata do Deus Todo-Poderoso, que tem um nome grande e poderoso, que é Melquisedeque Lisbete. O mundo religioso que crê na ficção estão esperando que Deus repita essas coisas que eles creem que realmente aconteceram, como dividir as águas, converter a água em sangue, converter uma vara em uma serpente, converter a água em vinho, ressuscitar um homem da tumba, acalmar a tormenta com sua mão, caminhar sobre as águas do mar, etc, 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 porque há muitas. E só eu tenho a revelação do que todas essas figuras significam para Deus e para você que me escuta e quer saber a verdade. Porque se não és iluminado por Cristo Lisbete, tua mente limitada não te permite compreender as coisas sublimes de Deus. Todas essas histórias escritas na Bíblia que parecem algo que saiu de um filme, realmente não aconteceram dessa maneira. Tudo é uma figura do que verdadeiramente aconteceu na mente de Cristo e na dos homens que escutaram sua palavra. E as únicas pessoas do mundo que sabem que Deus não mudamos e que hoje estamos fazendo as mesmas coisas que fizemos no passado são meus santos anjos, os que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, os que escutam detidamente o que diz a sabedoria personificada. E por mim, agora entendem a linguagem figurada dos reis de Salém, Deus Pai e Mãe, Melquisedeque Lisbete, aleluia. Então, quando Cristo rapidamente agarrou a Pedro pela mão e o tirou das águas, é o mesmo que eu faço hoje, com minha palavra, quando os ajudo a não prestar atenção a esses muitos pensamentos maus, que te humilham e tentam te levar a viver como um covarde e um simples mortal vazio e desordenado, e não como um filho valente do Deus vivo e todo-poderoso Melquisedeque Lisbete, quando eu disse que vocês são deuses e filhos do Altíssimo. E alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus Melquisedeque Lisbete
Jamais pensa nem atua como se fosse um ímpio, que não mostra reverência ao seu Deus e Criador. Por isso Cristo Lisbeth diz que os pensamentos e o andar ou caminhar dos homens ímpios não é o mesmo que o que ela ensina. E esse vento que fez Pedro ter medo foram seus pensamentos que não eram bons diante de Deus. Vejamos a evidência em Provérbios 11:29. O que perturba sua casa herdará vento, e o nécio será servo do sábio de coração. O nécio é o irmão mais velho que aparenta ser valente, mas na verdade é um covarde, quando não sabe como reagir, quando recebe a pedra na sua testa. Quer ouvir a minha palavra, como aconteceu a Golias? Se estás caminhando comigo à vida eterna, então vai crescendo em sabedoria e estatura, e desfrutará cada vez mais do favor de Deus, e te será dada mais sabedoria, ou seja, mais comida sólida. Porque o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. É um exercício que você faz na mente com o equipamento ou o armamento que eu te dei para que possa chegar a viver, como faz Cristo Lisbeth. Mas não pode ser como esses homens insensatos que pedem sabedoria, mas quando Deus lhes entrega, se incomodam, porque não querem que seja a mãe espiritual que traga ordem e retidão. Mas é que essa é a única maneira que vão poder vencer a morte, com a sabedoria oculta de Deus. Ou para que você pede sabedoria? Ou por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Porque todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as faz, é semelhante ao homem que, ao edificar sua casa, cavou e afundou, ou seja, me esquadrinhou, e pôs o fundamento sobre a rocha Cristo Lisbeth. E quando veio uma inundação de pensamentos maus, o rio deu com muita força contra aquela casa, mas não pôde movê-la, porque estava fundada sobre a rocha Cristo Lisbeth. E o que ouviu e não fez o que eu digo é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre terra, ou seja, não cavou nem aprofundou, não esquadrinhou a Deus Cristo Lisbeth, e fundou sua casa sobre seu próprio juízo em sua mente terrena, que está sem fundamento, contra a qual o rio deu com muita força, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Mas se você edificou sua casa sobre a rocha, Cristo Lisbeth, então será como eu, que durmo tranquilamente enquanto se levante qualquer tormenta, como diz de mim em Marcos 4, do 35 ao 41. Aquele dia, quando chegou a noite, lhes disse, passemos ao outro lado, figura do outro lado do Jordão, ou seja, passar a outra dispensação, um novo pacto segundo o Espírito de Deus Melquisedeque Lisbeth. E se despedindo da multidão, a levaram como estava no barco, e havia também com ela outros barcos. Aqui estão pessoas que não acreditavam no Anticristo, mas também estavam pendentes do que eu tinha para dizer. Eles também foram convidados a cruzar para o outro lado, e por assustar-se com a grande tempestade de vento que se levantou em suas mentes, não quiseram me seguir. Veja como segue dizendo, mas se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas açoitavam o barco, tanto que já começava a inundar-se. Estes são os pensamentos de todos os que não estão de acordo quando me escutam falar nesta nova dispensação. Mas Jesus tinha dormido na parte de trás, apoiada sobre um travesseiro. Acordaram ela e disseram, Mestra, não te importa que estejamos afundando? Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento, e disse ao mar, Silêncio, fique quieto. E tudo ficou completamente tranquilo. Figura de calar os pensamentos, ou lançar fora o acusador, que te atormenta de dia e de noite diante de mim. Isto nos recorda a quando eu falei para vocês, em não endureçais vossos corações, eles disse que a serpente antiga gosta de incomodar de noite, que é figura de não ter minha luz em vossas mentes. Eles disse, por que tem tanto medo? Ainda não confiam em mim? Então temeram com grande temor, e diziam um para o outro, quem é esta, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês soubessem todas as coisas injustas e más que disseram de mim, e o que me tentaram fazer, alguém poderia entrar em medo, mas minha confiança em Deus Pai Melquisedeque é tão grande,
que nada nem ninguém me poderá mover do repouso que ele me deu. E você deveria viver assim também, confiando em Deus, Melquisedeque Lisbete, porque só assim nos representa bem, e me veste de linho fino, porque eu digo que com só cobiçar na mente, isto é, paquerar com os pensamentos, é igual que fazê-lo fisicamente, e sujaste minhas vestimentas brancas. Por isso eu sou a rainha e a esposa do rei Melquisedeque, porque sou essa mulher virtuosa, vestida de força e honra, que se ri do porvir, porque trabalhei todo o tempo na mente, para que minha família espiritual esteja vestida com roupas grossas. Sou como navio de comerciante que traz seu pão de longe. Eu lhes trago meu pão, que é do céu, da mente de Deus, que é longe para o homem terreno ou natural, porque não pode chegar aí sem minha santidade. E os navios de comerciante estão desenhados para suportar mares fortes. Me levanto mesmo de noite, sempre estou velando como uma virgem, sensata e prudente. Isto é literalmente e espiritualmente, porque a mim chegam pensamentos que tentam humilhar-me, mas ao vencê-los, dou comida à minha família e sustento a minhas criadas. Inimigas que agora são minhas criadas, porque Deus Pai pôs a estes pensamentos por estrado de meus pés. Visto de força meus lombos e esforço meus braços, com meus pensamentos ordenados e limpos e com meu bom andar. E assim vejo que vão bem meus negócios, e minha lâmpada não se apaga de noite. Abro minha boca com sabedoria, e a lei da misericórdia está em minha língua. Amém. Por isso, Melquisedeque Lisbete, fizeram o que diz em Abacuque 3, do 13 ao 15. Saíste e resgataram o teu povo, e a rainha que elegeu. Destruíste ao chefe destes malvados, e acabaste por completo com seu reino. Seus orgulhosos cavaleiros nos atacaram com a fúria de uma tempestade. Queriam nos dispersar e destruir, pois não podíamos nos defender. Mas tu os mataste com suas próprias flechas. Montaste em teu cavalo e cavalgaste sobre o agitado mar. E em Salmos 29, do 1 ao 3 e 10 ao 11. Tributai a Jeová Melquisedeque Lisbete, ó filhos dos poderosos. Dai a Jeová Melquisedeque Lisbete a glória e o poder. Dai a Jeová Melquisedeque Lisbete a glória devida ao seu nome. Adorai a Jeová Melquisedeque Lisbete na formosura de sua santidade. Voz de Jeová Melquisedeque Lisbete sobre as águas. Troveja o Deus da glória Jeová Melquisedeque Lisbete sobre as muitas águas. Jeová Melquisedeque Lisbete presidem no dilúvio. E se sentam Jeová Melquisedeque Lisbete como rei e rainha para sempre. Jeová Melquisedeque Lisbete darão poder ao seu povo. Jeová Melquisedeque Lisbete abençoarão ao seu povo com paz. E em Salmos 104, do 1 ao 3. Louvemos ao nosso Deus Melquisedeque Lisbete com todas as nossas forças. Deus meu, tu és um Deus grandioso, coberto de esplendor e majestade, coberto com um manto de luz. Estendeste os céus como uma cortina, e sobre as águas do céu puseste tua habitação. As nuvens são teus carros de combate, viaja sobre as asas do vento. E em Salmos 124, do 1 ao 8, se o Senhor Melquisedeque Lisbete não estivesse ao nosso lado, que o diga agora Israel. Se o Senhor Melquisedeque Lisbete não estivesse ao nosso lado, quando todo mundo se levantou contra nós, teriam nos tragado vivos ao acender o seu furor contra nós. Nos teriam inundado as águas, as correntes nos teriam arrastado. Teriam então passado sobre nossas almas as águas impetuosas. Bendito seja Jeová Melquisedeque Lisbete, que não nos deu como presa aos dentes deles. Nossa alma escapou, como a ave do laço dos caçadores. Se rompeu o laço e nós escapamos. Nosso socorro está no nome de Jeová Melquisedeque Lisbete, que fez o céu e a terra. Amém as minhas palavras. Escutem-as com atenção e aprendam com elas. A sabedoria ilumina como uma luz, e nada pode apagá-la. O que se esforce para encontrá-la, viverá sem preocupações. Amém. Aleluia. Les amamos eternamente y nos vemos pronto.